Vocês, por acaso, sabem o que é misoginia e misandria? Pois é, se vocês não sabem, hoje nós vamos falar de mais esses dois termos, conceitos e ideias do nosso dicionário feminista. Boa noite, comunidade. Estou aqui de novo com a mesma roupa, a mesma maquiagem, o mesmo brinco, porque vocês sabem que eu gravei esses vídeos todos no mesmo dia. Não sejamos hipócritas. Estamos para falar sobre o quê? Mais dois termos muito importantes para a gente entender as relações de gênero entre homens e mulheres neste mundo de meu Deus. Hoje nós vamos falar de misandria e misoginia nesse vídeo, mas antes da gente começar, vocês já sabem que vocês têm que curtir e se inscrever nesse canal, porque senão vocês vão perder mais vídeos maravilhosos dessa pessoa linda que sou eu. Então vamos parar o vídeo para vocês poderem fazer isso agora, não é? Então, pessoal, vamos começar com o termo misoginia. Misoginia nada mais é, segundo o dicionário da internet, segundo os textos que eu li, o ódio, o desprezo, a repulsa absoluta sobre tudo que tem a ver com o sexo feminino e também a repulsa que alguns homens têm de praticar atos sexuais com mulheres. Por outro lado, a misandria tem o mesmo sentido, que é uma repulsa, um ódio que se tem contra tudo que tem relativo ao sexo ou gênero feminino, masculino. Geralmente, os dois termos têm a ver com uma repulsa em geral ao sexo ou gênero oposto, tá? Então vamos começar com a misoginia. A misoginia é um tipo de sexismo que a gente considera que é uma visão que inferioriza um gênero, um sexo em relação ao outro. A misoginia está muito atrelada ao machismo porque é baseada no rejeito e na diminuição de tudo que tem a ver com o universo feminino. Inclusive, é aquilo que justifica um tipo específico de homofobia exagerada que alguns héteros têm contra gays afeminados e um tipo de preconceito que acontece dentro do movimento LGBT, que é o preconceito contra a gay afeminada. Tudo aquilo que tem a ver com o universo feminino vai ser rejeitado por quem é misógino. Então, quando a gente fala de gay misógino, é isso que a gente está falando. Mas a misoginia é muito mais comum no universo, na estrutura social, porque reduz o papel da mulher em relação ao papel do homem. A mulher vai ser considerada mais frágil, mais incapaz, menos inteligente. Aquelas piadinhas que se fazem, elas não são só machistas, como elas são misóginas. Porque o machismo tem a ver com uma situação estratificada social em que o gênero masculino é maior, está superior, manda no gênero feminino, né? E enquanto a misoginia diz que tudo que é feminino é ruim. E a misoginia também baseia naquilo tudo que tem a ver com a opressão feminina. Por outro lado, nós temos a versão oposta da misoginia, que é a misandria. A misandria também pode ser chamada de androfobia, ou seja, o ódio ou medo de tudo que tem a ver com o sexo masculino, sexo e gênero masculino. Então, muitas vezes as mulheres, elas são misândricas, ou seja, elas têm raiva, têm ódio, têm repulsa a homens. A diferença entre os dois termos é que todos os lugares em que eu pesquisei sobre misandria tinha a mesma situação. A misandria, ela é oposta à misoginia, mas ao mesmo tempo ela é reacionária. Ela vem de muitos anos atrás, mas ela sempre foi uma situação de reação contra a misoginia. Inclusive tem várias termos de pesquisa que dizem que misandria de verdade não existe, seria tipo racismo reverso. Entendeu? Não existe, é apenas uma simples reação extrema que algumas mulheres têm, algumas feministas inclusive têm em relação à opressão masculina que elas recebem. Então, na cabeça de algumas mulheres, elas passam a ter ódio de homens, ódio no sentido extremo. E não só ódio como medo, a gente muitas vezes tem medo de homem. Então, a misandria e a androfobia vem muito de medo, da prática de opressão masculina sobre a mulher que gera um certo asco que nós mulheres temos contra homem, mas não todos os tipos de homem, tá? Geralmente a androfobia, ela é determinada a um tipo de homem, a um tipo de prática masculina. Sai hétero. Muitas vezes a misandria, ela é uma coisa muito ruim, porque eu não gosto de linguagem de ódio que seja, mas ela é utilizada muitas vezes como um movimento de resposta. Então, a gente que é feminista, às vezes a gente tem uma prática de ser um pouco heterofóbica, assim como o movimento LGBT. E nós não estamos heterofóbica contra mulheres hétero, homens hétero em geral. Quando a gente fala, por exemplo, sai hétero, a gente está especificando a um tipo de homem, um tipo de homem hétero que tem um tipo de prática machista e misógina. Então, às vezes, a nossa misandria vem disso, de uma reação, de uma piada, de uma ironia contra esse tipo de homem
que incorpora tudo que é de ruim do comportamento machista do mundo. Contudo, a misandria muitas vezes é utilizada de forma a diminuir o movimento feminista e inclusive é usada como justificativa por alguns grupos de falar que as mulheres que são feministas odeiam os homens e logo elas estão querendo apenas uma inversão, ou seja, para acabar com a dominação masculina sobre a feminina, teoricamente essas mulheres queriam uma inversão e fazer com que a mulher dominasse o homem. Isso é o que a gente chama de feminismo, gente. O feminismo seria a oposição do machismo, que é essa prática dessas mulheres que enxergam os homens como inferiores às mulheres. Contudo, o feminismo também tem um certo ponto reativo. Ela é um movimento que não nasceria se o mundo não fosse machista. Geralmente, esse tipo de comportamento só nasce em mulheres que quebraram muito a cara, que apanharam muito do mundo por causa do machismo. Elas estão num momento extremo de raiva e de ódio de tudo que é prática de homens. Por outro lado, eu não concordo com esse ponto de vista. Eu não acho que a mulher, o resultado do problema do mundo é as mulheres dominarem os homens. Pelo contrário, o que as feministas querem é que a gente tenha igualdade, equidade de direitos e que a gente não tenha tanto desprivilégio. E muitas pessoas, elas defendem essa ideia de supremacia feminina, inclusive cunharam o termo feminazi, que é um termo que eu odeio de todo o meu coração, que é você pegar um movimento que quer igualdade entre as pessoas e botar o nome do nazismo, né, que era um movimento de supremacia branca entre todas as outras classes, né? Não faz muito sentido esse termo feminazi. A misandria, do meu ponto de vista, ela é uma coisa ruim, obviamente. Eu não sou uma feminista que odeia homens. O que a gente não gosta, o que a gente odeia é determinadas práticas masculinas, sabe? É determinados tipos de homem, que é o que a gente chama, por exemplo, às vezes do hétero topzera. Se você quiser, eu vou clicar esse vídeo aqui em cima, que é o vídeo do hétero topzera, que é o vídeo desse tipo de prática, de um tipo de homem que desmerece, que é misógino, que diminui a mulher de acordo com o que ele vê, que trata a mulher como se a gente fosse um objeto, um pedaço de carne, um ser que vive em função de homem. É isso, eu queria esclarecer esses dois termos e deixar bem claro aqui que eu não acho que misandria seja uma coisa legal. Não acho que a resposta para a supremacia masculina acabar, para a gente destruir o patriarcado, seja acabar com a raça dos homens. Mas também gostaria de explicar a vocês, que vocês tivessem um pouco mais de empatia com essas mulheres que são misândricas, para vocês entenderem que dificilmente uma mulher se torna misândrica se ela não sofreu com todo o efeito da misoginia durante a vida dela toda. Queria pedir também que as feministas que são misândricas, as mulheres que são misândricas, que elas repensassem que nem todos os homens têm culpa pelo sistema em que eles vivem, e que tem homens sim que percebem o privilégio deles e que tratam as mulheres com respeito e com igualdade. E que o problema não está no homem, na figura do homem, mas no sistema machista institucionalizado que faz com que os homens sejam cruéis e opressores com as mulheres, mas que não são todos os homens. Nem todos os homens são machistas, nem todos os homens são opressores, nem todos os homens são estupradores em potencial. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas que estavam em dúvida na cabeça de vocês. Lembre-se de dar o seu joinha, dar o amor, dar a sororidade, o abraço a esse canal maravilhoso para que a gente continue fazendo vídeo 2 vezes por semana. Lembre-se que tem vídeo novo toda quarta e todo domingo, sempre que possível, sempre que eu conseguir. Comente se você gostou, se você tem mais alguma dúvida. Lembre-se de que eu tenho um blog onde eu vou colocar algumas das bases, das fontes que eu encontrei essas informações. É isso, fico por aqui, beijos e até a próxima.